Olá pessoal, meu nome é Rodrigo, eu sou aluno do curso de Sistemas para a Internet do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro. Dentro desse curso a gente tem a disciplina de Fundamentos de Web Design 1. Eu já havia comentado um pouco sobre HTML, um pouco da história. Hoje eu vou falar um pouco mais de HTML, mas mais específico em tag, tá? Eu vou falar um pouco do conceito e alguns exemplos como usar e alguma coisa mais prática um pouco na videoaula de hoje. Vamos ao conceito então. A linguagem HTML ela utiliza sempre as tags, que são as marcações, né? Essas marcações informam ao browser, que são browsers dos nossos navegadores aí, são vários, Internet Explorer, Mozilla, Safari, aí são vários. Como exibir o documento. As marcações em HTML, como podem ver, elas começam com abertura, um sinalzinho de menor. Eu tenho HTML, uma tag lá dentro, fecho e tem o fechamento dela posterior. De modo geral, essas tags aparecem ali em pares. Então, por exemplo, aqui eu fiz um exemplo como a tag comando. Então aqui eu abro, sinal de menor, comando, sinal de maior. Esse comando seria uma tag. Essa é uma tag de abertura. E esse comando com barra é uma tag de fechamento. Então toda tag, quando eu abro ela, eu tenho que fechá-la. Ok? Isso aí seria basicamente o conceito de tag. Então a tag é necessário para poder desenvolver. Porque essas tags é que vão falar, olha, quando tem comando, o que eu faço? O navegador vai identificar que a tag comando dá alguma execução na janela do navegador. Seria isso. Tá? Alguns exemplos de tag. Por exemplo, a tag B informa ao navegador que todo o texto colocado entre ele, então, por exemplo, eu tenho aqui a tag de abertura B, o texto que eu tenho, esse texto deve ser em negrito, e a tag de fechamento do B, que é a barra B. Né? Eu tenho aqui a tag H1, que eu vou explicar um pouquinho daqui a pouco. Então, vou exemplificar para vocês o que a tag B faria nesse caso aqui. Isso aqui é um editor. É um bloco de notas um pouquinho mais avançado, mas dá para desenvolver no bloco de notas também. Então, por exemplo, eu faço a tag de abertura B. Vou colocar aquele mesmo texto lá para vocês verem, sentir. Ó, este texto, um espaço aqui, né? Este texto deve ser em negrito. Eu vou fechar tag B. Ok. Agora eu vou salvar. Salvei. Eu vou lá no meu navegador. Eu tinha feito um teste antes. Este texto deve ser em negrito. Ok. Ele está em negrito. Então a tag funcionou. Eu abri, digitei, funcionou. Ok. Temos vários tipos de tag, tá? Mas eu vou exemplificar por enquanto só algumas aqui. As tags, por exemplo, H1, H2, os Hs ele varia de 1 até 6. Informa o navegador que se trata de um cabeçalho. A letra H ela vem de Reading, que Reading, traduzindo em português, é cabeçalho. Sendo que o H1, cabeçalho de primeiro nível, é aquele apresentado com texto como texto maior. Né? O H2 é o cabeçalho de segundo nível e ele apresenta o texto um pouco menor do que o H1. E assim por diante. Sendo o H6, que é o H1, 2, 3, 4, 5 e 6, sendo o H6 o menor de todos. Então eu vou exemplificar um pouquinho também o que o H faria. Vamos lá. Abrir a tag H1. Opa. A tag H1. Ok. Este é o maior texto. Vou fechar a tag H1. Ok. Vou fazer aqui também H2. Para vocês verem a diferença do que eu estou falando. Acho que é mais fácil eu mostrar do que falar este texto. Fechar H2.
H2. Então, toda tag eu estou usando em pares, ela abrindo e fechando, ok? Vou usar também o H3. Este texto. Vou fechar o H3. O H4. Este texto. Vamos fechar o H4. O H5. Este texto. E vamos fechar o H5. E por último, o bendito do H6. Ok. Salvar e vamos ver como o meu navegador vai ler isso aí. Então, viu a diferença? Vamos lá. H1, H2, H3, 4, 5, 6. Essas são tags de cabeçalho, ok? Então, vamos voltar aqui. As tags, essas tags elas devem ser escritas. Aí vocês viram que eu digitei tudo com tag com letra minúscula. Na verdade, para a maioria dos navegadores é indiferente se você usar a minúscula ou maiúscula. Ou mesmo até misturar as maiúscula e minúscula entre a tag, tá? Aqui você pode ver que coloquei minúscula, aqui está maiúscula. O correto é usar ela minúscula. Normalmente tem o mesmo efeito, você usando maiúscula ou minúscula. Mas a maneira correta de usar é a minúscula, tá? Eu mostrei aqui para vocês ela minúscula e maiúscula para poder explicar isso um pouquinho. Pode ter navegador que não identifique, mas o correto é minúsculo. Na verdade não tem problema, mas pode ser que algum não identifique. Ok? Então, um exemplo aqui de documento. O que seria esse exemplo de documento? Todo documento deve conter um conjunto básico de tag. Deve ser identificado como HTML, o head, o title e o body. Você pode ver que todos aqui eles estão sendo abre a tag e fecha a tag, abre a tag e fecha, title abre e fecha, body abre e fecha, ok? Um outro exemplo, a estrutura básica de um documento. Então todo documento deve conter um conjunto básico de tags. Isso é básico para que o navegador identifique que é um comando em HTML, tá? Que é HTML, você pode ver que ela abre aqui em cima, fecha embaixo. O head, ela abre aqui e aqui para poder ter um título na página. O body. E aqui a gente tem um exemplo aqui de um cabeçalho ou alguma coisa aqui dentro, cujo HTML, um parágrafo e tudo bem. Eu vou fazer um exemplo um pouquinho diferente para vocês verem como que funciona. Vamos voltar lá no nosso editor. Eu vou apagar isso tudo. E vamos desenvolver esse cabeçalho que eu coloquei aqui lá. Então vamos lá. HTML, data maiúscula aqui mais uma vez para vocês verem. Então, abrir a tag HTML. Eu tenho que fechá-la. Recomendação: abre e já deixa fechado, para não dar erro no seu navegador, tá? HTML. Outra tag obrigatória que eu tenho é a tag read. Já abri. A gente tem que indentar ela, tá? Pelo menos 2, 3 espaços para dentro. E já vou fechá-la. Dentro dessa tag eu tenho a tag title, tag título. Posso voltar aqui. A tag título. Então, title. Vou colocar o nome de HTML básico. HTML básico. Ok? E vou fechar a tag
title. Fechei a tag. E vou por último abrir a tag body. Todo o meu desenvolvimento deve ficar dentro dessa tag body, tá? Então o fechamento seria isso aqui. Opa. Então seria isso aqui. Na verdade eu posso diminuir um pouquinho. Isso, agora sim. Então todo o meu desenvolvimento deve ficar dentro dessas duas tags aqui agora. Eu preciso dessas tags, né, para que funcione. E preciso desenvolver aqui dentro. Então, por exemplo, vou colocar aqui 3H1. Vou abrir a tag H1. Vou mostrar que ela é maiúscula, não vai ter problema ali. Então, este é o primeiro cabeçalho. Opa. E vou fechar a tag H1. Viu como eu disse para vocês que ele não tem problema, mas o recomendado, ó, ele fechou. Só que o recomendado, como eu falei, é o H minúsculo. Ok? Vou descer aqui para maiúsculo também. Vamos supor que eu quero, além de maiúsculo, eu quero ele. Vou salvar ele maiúsculo primeiro para vocês verem. Ó. Ok. Aí vamos fazer um teste. Se eu colocasse uma tag B aqui dentro, será que ele ficaria maiúsculo? Aliás, ele ficaria negrito. Então, abrir a tag B. Então, tem tags que são atributos que pode ser usado dentro de tags. Esse é assunto para outra aula. Salvei. Ele não aceita esse comando. A tag de cabeçalho não aceita. Então, assim, são alguns que vão ser usados, que pode ser dentro de um ou outro. Eu tenho também a tag parágrafo. Então, vamos colocar aqui. Parágrafo. Aqui é o P. Vamos digitar aqui: bem-vindo ao mundo HTML. E vou fechar a tag P. Então, vamos fazer outra aqui. P de novo. P de novo. Este e este é o segundo. Vamos fechar de novo a tag P. Ok? Então, o que seria aqui? Vamos salvar. O navegador vai. Este é o primeiro, este é o segundo. Certo? Eu quero colocar agora este segundo em negrito. Será que o parágrafo aceitaria o negrito? Vamos lá. B, abrir a tag B e vou fechar a tag B. Salvar. Está em negrito. Então, você viu que no H1 ele não aceitou o uso de outra tag. E já na tag P ele aceitou o uso de outra tag para poder melhorar isso aí. O parágrafo aceitaria. Eu posso colocar mais tag aqui, por exemplo. Posso mudar. Vamos lá. Vou colocar outra tag aqui. Vou colocar a tag fonte. A tag fonte é para eu estar falando da fonte. Eu quero modificar essa fonte. Por exemplo, fonte. Então já abri ela para melhorar para mim. Eu já vou fechar. Eu já sei que assim eu não vou causar erro. O que eu posso pôr nessa fonte? Vou colocar alguns comandos com atributos aqui. Fonte color é igual a red. Então o que eu estou falando aqui?
que, além do meu parágrafo estar todo em negrito, eu quero que essa fonte aqui seja vermelha. E eu quero que ela seja vermelha. Eu quero que essa fonte seja size igual a 5. Vou salvar. Viu que ela ficou vermelha, negrito, 5 pixels. Eu quero que ela fique tamanho 2, acho ela muito grande. Beleza, 2. Essa medida do size aqui é em pixel, tá? px aqui. Ok? Então, não, eu quero que ela fique maior ainda, eu quero o tamanho 10. Isso é um cara meio exagerado. Não tem problema. Então, a gente pode ir brincando aqui, tá? Mas o principal, para que isso tudo aqui funcione, né, o navegador vai identificar isso, que ele vai falar, opa, isso aqui é um comando em HTML, dá para eu usar, tá? Eu preciso do HTML, do Red, do Title e do Body. Então ela vai aparecer assim, ok? O navegador está aqui. O título, você pode ver que ele não apareceu, eu coloquei ele aqui. Title, HTML básico. Ele não apareceu no meu navegador, ele apareceu no título da minha página. Por exemplo, quero mudar o nome dele aqui, eu quero colocar HTML, vamos colocar assim, introdução ao HTML. Vou salvar. O meu navegador vai ler a introdução ao HTML e introdução ao HTML. Então ele é o título da página. Isso é bom para, se você for desenvolver um site para algum cliente, alguma coisa assim, você vai nomeando as páginas como ele vai querer que apareça lá né, em cada aba. Okay? Então seria isso, certo? Não queria dar só um básico de HTML para vocês. Eu agradeço a atenção. Então falamos um pouco aí do conceito de tag, como é o desenvolvimento básico para que o HTML funcione e quais são as tags primordiais aí para o funcionamento. Obrigado pela atenção e até a próxima.